Alexandre Correia foi condenado a 1 ano de prisão. E após essa condenação, ele deu uma entrevista exclusiva para Ricardo Feltrin. E nós vamos sim destrinchar essa entrevista para podermos refletir sobre vários assuntos que ele fala nessa entrevista. E ele explica minuciosamente todos os detalhes dessa condenação. Pegue seu café, seu chá, sua água e bora lá, vamos refletir juntos. Olá, galera, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Meu nome é Simone Guedes, você está aqui no canal Minhas Reflexões. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E hoje nós vamos falar sobre essa condenação que, por um lado, foi uma notícia ruim, né? Ninguém gosta de ser condenado, mas também, por um outro lado, é a pena mais leve que uma pessoa possa ter com relação a esse tipo de acusação que ele estava tendo da Lei Maria da Penha, certo? Então, nós vamos reagir na entrevista que Ale Correia deu para Ricardo Feltrin após essa condenação. E nessa entrevista ele explica certinho o porquê que ele ficou aliviado após ser condenado. Pegue seu café, seu chá, vamos acompanhar juntos essa entrevista e, claro, né, com as reflexões e os meus comentários sempre, né? Bora lá! Ó, gente, vamos aqui colocar Ricardo Feltrin com exclusividade, faz essa entrevista com Ale Correia. E no começo dessa entrevista, uma confusão, gente, uma confusão. Feltrin tava nervoso, né, porque tem um advogado da dona Ruth, tá falando com ele, tá ameaçando ele. E aí ele xingou todo mundo. Olha eu olhando pra câmera ali, né? Aí ele xingou todo mundo e aí não dava certo o microfone. Ah, teremos a participação de uma pessoa aqui, ó, um fofinho. E aí ele quer ficar no colo, ele queria ficar na minha cadeira, vocês acreditam? Fala, oi pessoal. E o Feltrin estava nervoso. Aí ele começou a se acalmar até que começou a entrevista. Então a gente já foi aqui nos finalmente, né? Porque se mostrar aquela parte que ele... Mas eu só ria, porque foi engraçado. Ele estava tão nervoso que foi engraçado, né? Mas esse é o jeito de Feltrin. Quem está acostumado com ele sabe como que é. Tanto é que isso aqui é um corte do Jornal dos Coices, né? Se o jornal é dos coices, imagina como ele dá coice, né? E é isso, vamos lá, vamos refletir juntos a essa entrevista que é super importante, porque a gente pensa assim, foi condenado, né? A gente fica chateado porque a gente torce, né? Que a justiça seja feita para o Alexandre Correia. Todos nós que estamos aqui nesse canal torcemos que sim, Claro que entra sempre as Aninhas robôs aqui. A gente tem muitos robôs que entram aqui que defendem Ana Hickman. Algumas pessoas podem ser verdadeiras? Pode, claro que sim. A gente acredita que, né, realmente tem pessoas que não se informaram direito sobre as coisas, né? E fiquem do lado de Aninha Hickman gênia. Vamos lá assistir então a Ale Correia. Bora lá. Desculpa, eu estou numa outra matéria aqui, discutindo com... Ele ainda está meio... Você quer que eu ponha fone, criatura? Não, tá ótimo. Graças tá bom, a Deus. Então. Eu estava morrendo de medo de não rolar isso aqui. Ah, mas meus guias me atendem. Eu também. Fica tranquilo. Eu estou há 3 horas sendo ameaçado aqui. Fica tranquilo, eu também. Não tem importância. Agora você não está sendo ouvido por eles. Espera aí, deixa eu ver agora. Voltou, tá tudo bem. Tá tudo certo. Calma. Deixa eu respirar fundo, aqui. Não, o cara me ameaçando. É mesmo? É. Mas é advogado? É advogado, né? Então Você é ruim, né? Então é ruim. Advogado que ameaça é ruim, né, parceiro? Você tem senso de impunidade, você não Nossa, sei o quê. equivalente. Tadinho dele. Alexandre, vamos falar aqui. Eu trouxe você hoje aqui para falar isso que aconteceu ontem. Vamos lá. Depois de meses, era para ter saído lá para o dia 15 de maio. A gente chegou no dia 23 de julho, só que a vara da violência contra a mulher te condenou a 1 ano. Todo mundo saiu, né? Condenado, vai ser preso.
Na verdade, não vai ser preso. Na verdade, é um ano em isso que a gente liberdade. ficou mais aliviado, né? Nós ficamos mais aliviados porque, então, quando falou, ele foi condenado por um ano, eu falei, caramba, né? Ele vai ser preso, mas é regime aberto, então ele não vai ser preso, né? Gente, olha aqui quem ocupou minha cadeira. Vai, deita então agora. Então, isso é uma condenação, né? Mas uma condenação vindo com uma boa notícia, que é a pena mais, né, mais branda que tem, vamos dizer assim, né? E, pelo que eu chequei, de todas as acusações que tem em Maria da Penha, a sua sentença é a menor de todas. Certo? Sim. Por quê, né? Por que que deu? Porque se deu a menor, né, não tinha prova, eu vi, depois eu tive acesso aí, ó. Eu tive acesso a umas coisas, uns documentos aí, a promotora te acusou. Na quinta linha, ela já fala que a juíza deveria te julgar com perspectiva de gênero. Ou seja, e ela mente, ela falou que tem testemunhas da agressão. Como é que pode isso, cara? Então, essa promotora, no dia, ela só faltou pôr uma placa escrito Ana Hickman aqui, tá? Realmente, ela atuou fervorosamente. Ela atuou bem parcialmente, né? Tipo, sou Aninha, sou da turma, como fala, Ana Hickman Team. Ela era do time da Ana Hickman. Para minha destruição. Mas, graças a Deus, a magistrada não se seduziu às abordagens dela, porque realmente essa promotora estava bastante inclinada em me prejudicar. Mas como é que pode isso, a gente chegar no ponto que, assim, pelo que eu vi, a Ana Hickman mentiu no depoimento dela, ela errou o braço que foi machucado, ela disse que foi esmagado o braço dela, só que o braço esmagado tem que ficar a marca dos dois lados. Pois é. E aí? Então, a gente tem uma marca só para o lado da parte interna do antebraço, né? A parte externa do antebraço da Ana Hickman deve ser forjado no titânio, então ele não foi atingido. Porque eu não sabia que ela tinha um antebraço de titânio na face externa dele, né? Mas sempre é vivendo e aprendendo, né? O que você vai fazer agora? Você ficou... Como que você se sentiu quando viu o resultado? Ricardo, é assim, eu graças a Deus tive a boa sorte de ter o doutor Tiago Banning comigo, por partes. Se eu tivesse qualquer advogado nota 5, eu estava enroscado. Então, o que aconteceu é graças à competência do meu advogado. Vamos deixar muito claro, que é um craque. Número 2, eu fui absolvido do crime do ECA contra meu filho. Isso, para mim, e você... O Udin estava prestando atenção. O Udin estava prestando atenção. Vocês viram no Alexandre? Ele escutou o Alexandre falando e ele quis prestar atenção no que ele está falando. Mas eu acho que esse advogado dele realmente mandou bem, hein? Porque, olha, não é fácil se livrar de uma juíza que estava praticamente... Uma promotora que estava praticamente... de braços dados com Aninha Hickman gênia, que devia estar dentro do plano perfeito do livro de Ana Hickman, né? Que ela tem um plano, uma cartilha a ser seguida, né? Então, ela tem que seguir essa cartilha, porque como ela é gênia, ela tem realmente um objetivo de dar tudo certo, o plano dela, né? Que é a primeira etapa, ela venceu aí, né? Condenou o ex-marido, certo? A uma agressão que não aconteceu. Mas ela, né, conseguiu, né? Porque sabe que mulher, quando, né, vai, é a palavra da mulher que conta mais, aí pega lá todo aquele clamor a favor que a mídia fez a favor dela e tudo mais, né? Então a gente tem que dar, no caso aí, pelo que eu entendi, tem que dar graças a Deus que ele foi condenado com a pena mínima, porque senão teria sido muito pior. Mas o que eu achei legal é que ele vai falar em seguida do que ele ficou aliviado, que eu achei também, e no caso nós também ficamos aliviados. Você sabe da minha relação com meu filho, que você já nos encontrou algumas vezes. Esse menino é o amor da minha vida. Então, essa situação do Alexandre,
que inclusive teve o seu depoimento no Conselho Tutelar anulado, porque foi contaminado o depoimento. Então, essa acusação era a que mais me devastava, porque é uma criança e a criança não depõe. Então, dessa condenação, eu fui 100%... Quase ninguém deu, né? Você foi inocentado da acusação. Ricardo, por favor, vamos ser bem pragmáticos. Faz 612 dias de massacre. Ainda na semana passada, eu tive um problema da Fábia de Oliveira noticiando coisa errada, aonde eu, sem o menor pudor, a chamei de minúscula, porque ela é minúscula, né? Tal como o Léo Dias é um minúsculo, só que essa gente, eles têm um combustível financeiro. Sim. Né? Ninguém, você sabe do que eu estou dizendo, foi tão massacrado pela imprensa como eu. Então, veja só, nunca essa imprensa deu a minha voz. Com exceção de você, que também já deu porrada bastante em mim, você pelo menos me deu o direito de falar e vamos guardar aí as devidas proporções, o Felipe Campos, uma oportunidade. Então, o resto só bateu em mim. Ninguém deu que eu fui absolvido do crime do ECA. Por que ninguém deu? Porque não é legal. Porque bater no Alexandre dá dinheiro. O que pessoas se municiaram de... Eu tava pensando que título que eu vou colocar nesse vídeo. Então eu vou colocar exatamente o que a Alexandre falou agora. Absolvido no crime do ECA. Ponto. Já que ninguém deu, a gente vai dar, né? De dinheiro me atacando é uma coisa impressionante. Então nós temos perfis do YouTube infinitos aí que estão aí fazendo o que querem com a minha imagem. Então eu passei a ter um seguinte... Eu tenho a professora Ângela Brito, que está em mídia, e o doutor Nelson, que estão nas causas digitais, e conta cada... É o vídeo passado, né? O vídeo passado que eu fiz, que a doutora Ângela Brito tá fazendo aquela... Como diz? O processo em massa, que ele tá, né, massacrando, vamos dizer assim. Agora ele que vai massacrar toda a imprensa que falou mal dele, né? Então, esse pessoal é um jeito dele, né, tentar reverter a situação a favor dele, né? Pelo menos fazer essas pessoas se retratarem, se não retratar, colocar a mãozinha no bolso, né? O veículo estou tomando a devida proporção, né, a devida ação. Dos fatos, fui absolvido do crime do ECA e dessa eu recebi a pena. Eu tinha certeza da minha absolvição, porque a minha defesa foi muito clara e a juíza não me absolveu porque ela não quis me absolver. Mas haviam provas robustas para a minha absolvição. Sim. Ainda mais toda a contradição do depoimento da Ana Hickman e tudo mais. Né? O advogado da senhora Ana Hickman, o doutor Roberto Leonessa, mais se prestou em me atacar do que defender a cliente dele. Então, tudo isso que aconteceu, eu tenho que, óbvio, eu estou triste, porque eu tinha certeza da minha absolvição, mas, por um lado, eu estou muito feliz com a absolvição do crime. Você tinha certeza? Eu falei aqui, fiz uns 10 vídeos, eu disse que... Isso eu sou testemunha. Nossa, o Feltrin falava, eu tenho 99,9% de certeza que você vai ser condenado. Eu até ficava pé na vida, porque eu não sou... Eu prefiro ser otimista, né? Para começar a fazer pensamento positivo. Eu não gosto muito de pensar, apesar de que eu achava também que, né, tinha grande chance pelo que a gente vê, né, do jeito que a justiça mais a favor da mulher, né, então, ainda mais Ana Hickman, famosa e tudo mais. Mas, quando o Feltrin falava isso, nossa, ficava muito irritada, eu falava, para, Feltrin, e é ruim também falar isso, né, na frente da pessoa que vai vir a sentença que não veio ainda. Então, você ficar falando, eu tenho 90% de chance, eu acho que você tem 90% de chance de ser condenado. Aí já ficava brava com o Feltrin, mas ele tem razão, né, gente? Ele tá sendo real, ele foi realista o tempo inteiro, para também não ficar dando muita esperança para ele, porque ele sabe como funciona o sistema, né? Na minha opinião, você tinha 5%. Sim, você foi muito por causa da legislação que a gente tem hoje. Porque você vê, uma juíza, ela tem todos os depoimentos, ela faz a audiência, ela vê a pessoa que está acusando mentindo. Aí você tem uma promotora
que fala, mente, dizendo que tem testemunhas, não tem testemunha, que fala em perspectiva de gênero. Quer dizer, é o tipo da apelação, né? Não tenho prova, não tenho nada, mas eu vou conseguir condenar e conseguiu, né? E não, o que mais me chama a atenção, Ricardo, sabe o que eu acho? Não se levou em nenhum momento o fato não sei se ela é senhora ou senhorita agora, Ana Hickman, estar no dia alcoolizada. E de tudo. Mas ela casou ou não casou, né? Eu também tenho minhas dúvidas. Às vezes a pessoa fala que ela tá casada com o Dudu, outras pessoas falam que ela está noiva. Eu também não sei também se ela é senhora ou senhorita. Tudo que precedeu a minha vida com ela, dos meus depoimentos, das incontáveis agressões que eu sofri dela, verbais e físicas, por ela estar alcoolizada. Pois a Ana, ela bebia e se transformava. Então, tudo isso da Ana Hickman foi para o chão. Sim. Aí nós temos incontáveis mentiras dela, nós temos aquela mentira que é a mais escabrosa de todas, que é a do Barclays Bank, que foi provado que aquilo era mentira. Nada disso contou a meu favor. Nada foi corrigido também. O senhor Léo Dias, o senhor Wacker, Dona Fábia, todo mundo Ninguém fala nada. né? Fizeram o que quiseram comigo. E eu ainda falei para esse rapaz, Gabriel Wacker, eu falei, Gabriel, você está publicando uma mentira. Não, eu tenho documentos. Eu falei, você não tem, Gabriel. E aí ele foi lá. Os 8 milhões também, ele falou que você tinha desviado, né? Cara, Ricardo, mais uma vez, se não é o Bruno Ferulo, o doutor Bruno Ferulo, um grande abraço ao doutor Bruno Ferulo, que cuida da parte do DEIC, eu estava frito. Eu estava totalmente enroscado. Meu sigilo bancário fiscal foi quebrado há mais de 18 meses. Ninguém encontrou um centavo e nem vai encontrar. Eu vivo de maneira quase que miserável. Poxa vida, Ricardo, será que nada disso conta? Olha o caso do Banco Decoval, autofalsificação, Ricardo. Autofalsificação. Sabe que eu descobri apenas, só para um detalhe? Eu descobri que a Ana Hickman contratou a filha do Delpicchia, o perito que fez a primeira perícia dizendo que era falsificado. Nossa. Não é incrível, cara? E a outra coisa... Não é incrível, é que o Feltrin, deixa eu falar aqui pra você. Feltrin, na verdade, sabe o que acontece? É a cartilha que ela tem que seguir, é o plano perfeito que ela acha que ela montou um plano onde ela ia tirar o ex-marido fora da parada. Ela seguiu o plano perfeito dela, com o Dudu, iam ser felizes para sempre dentro de um castelo, né? Que até ela pensou que ela ia viver no castelo lá de Itu, mas não deu muito certo, né? E não quer pagar ninguém, inclusive até não quer pagar, né, a ex-cunhada, né, no caso, né, que a gente depois vai fazer essa reação também da entrevista do Feltrin. A ex-cunhada, ela deu um calote, Ana Hickman deu um calote na sua cunhada, na sua ex-cunhada. Mas, né, são coisas de Ana Hickman, ela não quer pagar ninguém, ela acha que ela é a Ana Hickman, ela não tem que pagar ninguém. Não vou pagar banco, vou falar que é falsificado, não vou pagar a Cláudia Helena, não vou pagar minha ex-cunhada. Aí tem uma lista, né? Tem uma lista de gente que ela não quer, que ela quer dar os calotes dela, não quer pagar ninguém. Coisa, né? Uma outra coisa que me chocou em todo esse caso, Alexandre, foi quando o seu filho foi chamado para depor, depor não, né? Para falar com um grupo de psicólogas, a juíza, e só o menino podia estar na sala, a juíza, né, os pais têm que ficar fora da sala. Sim. E ela, a Ana Hickman, não só invadiu essa sala, como no laudo ainda tem uma frase dela dizendo que o menino morria de medo de você, porque você era um agressor. Mas se ela fez isso prova para mim uma coisa muito pior, né? Vamos fazer uma análise de comportamento aqui. Se ela foi e invadiu, que medo que ela tem? Por que ela não deixou o menino falar sozinho? Ele estava na mão de psicólogas e de profissionais. Então ela tinha medo que o menino contasse as coisas na verdade, como elas são. Que criança não mente.
né? Então, esse é o medo dela. Essa é a explicação. Por que que ela invadiu a sala e não deixou o menino falar com os profissionais? Esse caso vai ficar para a história. Desculpa. Vai. Esse caso... Um dia, se você puder, Ricardo, eu recomendo você falar com o doutor Felipe Gomes e o doutor Eude Lobo, psiquiatra e psicólogo forenses que auxiliaram nesse caso, que eles têm os relatos do Alexandre, e aí talvez isso traga aí uma riqueza para você de elementos para que as pessoas saibam da relação que eu tenho com meu filho. O Alexandre, Ricardo, é o amor da minha vida. A única coisa que eu quero é viver para cuidar desse menino, entendeu? Peraí. Chegou aqui a primeira feminazi. Vamos lá. Olha lá. Nossa. Deve ser, não deve ter ninguém na vida, né? Né? Tanto Não homem acontece. coitadinho aqui nessa Não, eu live. gosto de xingar. Eu gosto. Tem essas Eu pessoas gosto, eu acho. Não, coitadinho, coitada é ela que fala uma coisa dessa. Ela é uma coitada, né? Realmente, vamos viver aqui na Terra sem os homens, vamos extinguir os homens da Terra. É essa que essas feminazes aí, como que o Feltrin fala? Feminazi, né? Como que é? Femaise. Sei lá, essa nova geração que vem vindo aí, que quer tirar o homem das paradas, quer extinguir a raça dos homens na Terra. Ai, gente, eu ia até falar uma besteira aqui agora, mas não pode falar, né? Enfim, né? Elas querem procriar, não sei como, né? Mas tudo bem, vamos lá. Eu acho interessante isso. As pessoas têm que ouvir. Não tem? Obrigado, Giovanni. Pode falar. Então, é muito interessante o que o doutor Felipe Gomes e o doutor Eude Lobo colheram de depoimento do Alexandre, porque isso corrobora muito a meu favor para deixar clara a relação que existe entre eu e meu filho, né? Você veja só que foi montada uma conspiração na cabeça dessa criança e, por uma sorte divina, esse menino não se seduziu a tudo que ele escutou inadequadamente sobre seu pai. Eu fico muito surpreso que eu não sabia com quem eu fui casado por 24 anos e 8 meses. Mas é o que eu digo sempre, Ricardo. Acho que você sabia, Alexandre, desculpa. Então, aí é que eu ia completar. O único culpado de eu me encontrar nessa situação, Ricardo, sou eu. Porque eu podia ter encerrado esse capítulo logo após o meu tratamento oncológico. Ai, não gosto quando Alexandre Corrêa fala isso. Não gosto. Eu acho que a pessoa, assim, tudo bem, ele viu alguns indícios, mas sem pensar assim, você lutava pelo seu casamento. Ponto. Se você achava que poderia, né, dar certo. Não pensa assim, não se põe pra baixo, não. Que é isso, não gosto. Eu fico brava quando escuto ele falar isso. Dado a conduta da Ana Hickman. A maneira como ela que é uma idiota que não... Se ela queria cair fora, ela deveria de ter aberto o jogo. Conduziu o meu tratamento oncológico, o que ela fez comigo dentro de uma UTI. Aí que tá. Eu já devia ter saído de lá e ter proposto o divórcio. Porque o que uma mulher que não quer bem um homem faz o que ela fez, e eu fui absolutamente passivo e otário e permiti aquilo contra mim, entendeu? No dia que você foi operada, ela não foi porque ela tinha que comemorar o quê? 1 milhão de inscritos no Instagram? E ela ainda achou ruim que eu estava estragando a festa dela. Meu Deus do céu! E foi quando ela fez o churrasco, né? Ele tá fazendo tratamento, fez a cirurgia, tratamento de oncologia, de quimioterapia, radioterapia. E ela tava preocupada em comemorar 1 milhão que ela fez no canal do YouTube. Bom, isso pra mim representa falta de caráter, né? Falta de empatia, né? Porque, querendo ou não, que se ela não gostava mais dele, mas ela pelo menos tinha que ter empatia, que é o pai do filho dela, né? E depois, outras coisitas mais que a gente estuda aqui, um comportamental desse, né? Vamos colocar as características de uma pessoa com um certo tipo de transtorno. Não diria o transtorno social, não, né? Psicopatia tá um pouco pesado, né? Mas um narcisismo aí cabe certinho, hein?
Porque olha, que ela se enquadra e realmente teria que, né, conviver mais um pouquinho para ver se ela não bate lá nas 10 características, né, conforme o manual do DSM-5, né, que sobre o transtorno de personalidade narcisista. O que acontece aqui, Ricardo? Quem manda você ter câncer, seu palhaço? Tá vendo? Seu palhaço, né? Se vira com câncer. Mas assim, o que chama muito a atenção é que 95% das pessoas que conviveram conosco, e muitas foram beneficiadas pela minha estúpida benevolência, porque eu sempre fui um estúpido benevolente, ficaram do lado da Ana Hickman. Porque esses 3 funcionárias, 3. Importante é você ter paz na sua consciência. Deixa que essas pessoas, eu também sou assim. Ixi, várias pessoas que, tipo, você não tem mais grana, tchau. Tchau. Tchau, querido, né? Tchau, querida, que nem falava aquela pessoa lá do Brasil que tá governando, né? É o que eu falo. A gente tem que fazer as coisas a gente tem que fazer pela gente. Nem pensa que a pessoa vai te dar valor no futuro, não. É muito difícil alguém que te dá valor. Você tem que fazer aquilo para você se sentir bem. Então esquece. Esquece que as pessoas vão te dar valor algum dia. Esquece. Você vive muito melhor assim. 1, 2, 3. Tivesse falado o que elas sabiam, com certeza a minha história estava diferente. Mas aí a gente volta lá. Como assim? Falasse que sabiam o quê? Olha, teve funcionária que viu coisas muito surpreendentes. E se elas abrissem a boca para contar... Quem sabe um dia elas não vão abrir a boca e vão falar, né? Quem sabe, né? Às vezes seca a fonte, né? Pode ser que a fonte está sendo paga, uma hora seca, não quer dar mais, elas vão querer abrir a boca para falar. Nunca é tarde. Tal que elas viram, eu acho que a história seria diferente. Mas coisas pessoais. Mas por que mudaria isso? Porque daria uma outra ordem aos fatos, né, Ricardo? Porque veja só você, a imprensa como um todo propôs a condição de monstro, agressor e tudo mais contra a Ana Hickman, né? E se essas pessoas falassem, as coisas seriam diferentes. Mas não falaram. Não falaram. Mas voltando, eu deveria... Talvez aí né, o instinto de agressor aí não seria tanto da parte dele, né? Seria mais da outra parte, supostamente, né? A gente tá só supondo aqui que essas pessoas falassem coisas que elas viam no dia a dia de Aninha Hickman gênia, que a gente não conhece, né? Deveria ter, assim que fiz a última sessão de rádio, de químio, e sofri a operação, eu deveria ter proposto um divórcio. Quantas rádios e quantas químios foram? 37 de rádio e 8 de químio juntas. Nossa. Ao mesmo tempo? Ao Meu mesmo Deus. tempo. E quem foi com você nessas sessões? Claudinha. Foi uma baixinha folgada carioca chamada Cláudia. A Ana não foi em nenhuma sessão. Não tive essa sorte. Quem foi na cirurgia com você? Senhora Cláudia. Deus do céu. Mas eu acho que isso não ia mudar nada. Se soltassem as coisas pessoais dela, acho que não. Só ia, assim, porque de repente ela virou petista, né? Ela é de esquerda, ela pode ser cristã também, né? Ela é militante agora. É, cristã também. Tá, claro. Mais ou menos, né, Ricardo? Porque cristã não trai marido, né? Não pode, né? Pelo menos não pode, né? Agora, cristã, ela tive que meio que fazer uma boquinha, como que é? Não, fazer uma média, eu ia falar uma boquinha. Fazer uma média lá com os bispos lá da Record, né? Então, que ela sujou a barra dela, né? Quando ela, um mês depois de ter acusado o marido de agressão, tudo tal, ela já tava com o outro. Aí os bispos falaram assim, né, Aninha, vem cá, vamos conversar, vamos bater um papinho aqui. Peraí,
Me conta essa história aí que você já um mês depois tá namorando o Edu Guedes. Aí ela, ai não, senhor bispo, é que assim, né, é verdade, na verdade a gente se encontrou lá no hotel, né, no Réveillon, e aí eu tava tão triste que Dudu falou, vem cá, Aninha Hickman gênia, vamos lá, a gente vai, né, conversar, daí a gente descobriu que a gente se gostava, né, aí contou isso aí pro Edir Macedo lá, e ele falou, ai, que história mais romântica, né? Vamos acreditar, vai. Vamos acreditar, porque não tem outra coisa para fazer, né? Pra gente poder continuar tocar o barco aqui na Record, né? Foi isso que aconteceu. Aí depois aquele domingo espetacular que até eu acreditei. Nossa, que raiva que a gente tem, né? Mas assim, enganou, assim como eu, enganou muita gente, né? Tem pessoas que falam que acreditaram no Alexandre, não acreditaram nela desde aquele dia, né? Mas eu acho que foi bem interpretado. Mas, bora lá, vamos continuar, que tá quase no fim da entrevista. É mais ou menos, né, Ricardo? Meu Deus. O que eu fiquei espantado também com essa laia, né, das feminazes que emporcalham o Brasil e estão conseguindo aumentar muitas legislações, né? Mas a hora que um juiz, eu sempre falo, um promotor, uma deputada, cedo ou tarde o filho, o neto vai sofrer uma falsa... Vai. Então, eu não vou ver essas leis mudarem, eu não vou estar aqui. Mas eu espero que no futuro, né, os moleques tenham... Porque o que eu faço hoje, Alexandre... Os homens têm que se unir mais, né, e lutar, porque... Assim, isso está sendo feito já nas escolas, né, nas universidades, faz um tempo já. Então é difícil de uma hora para outra você pegar e falar, não, agora vamos resolver essa parada e vamos reverter tudo se a cabecinha foi trabalhada lá. Não, porque todo homem é macho escroto, porque todo homem faz isso, é machista, homem tem que lavar louça, limpar a casa igual a mulher. Até aí eu concordo um pouquinho, né? Mas não põe ele de escravo também. Mas ajudar, né? Por que não? Até aí eu acho que a gente, né, tem que batalhar. A mulher conquistou o seu espaço e tudo mais no mercado de trabalho. Até aí eu acho que isso daí é feminismo, né? Você cuidar para que a mulher não fique, né? Como nos outros países, que a mulher né? Tem que colocar lá, tampar o rosto. Mulher não pode votar, mulher não pode fazer nada, não pode sair de casa. Tem alguns lugares que até aqui a boca é coberta. Então, ainda que nós, né, nunca vivemos assim, né? A gente, aqui na nossa América, por exemplo, né? América não é assim, né? Europa e tudo mais. Então, assim... Isso daí já é uma coisa antiga, já é um projeto que eles têm para as mulheres ficarem contra os homens, né? Para destruir famílias, né? Vamos dizer assim. Mas aí é uma outra história, né? As teorias conspiratórias. Vamos lá, terminar. Se eu tivesse começado esse caso e percebido, e olha que eu investiguei muito a história antes de falar com você, e também porque você não queria falar comigo. Se eu tivesse qualquer dúvida, eu não estava aqui. Eu não tinha feito tudo isso. Eu também. Porque você que está sofrendo, mas assim, eu vi mulheres escrevendo assim, no dia que o Eduardo Guedes, que eu até fiz um vídeo aqui, acho que doença não é nenhuma coisa para você criticar, nem tirar sarro, nem desejar o mal para ele, como eu vi também. Mas eu via mulheres falando isso, Ana, uma grande mulher, fica do lado do seu amor, não sei o quê. Que ele tá com câncer. Fica no lado do seu amor, porque o seu ex você não deu bola, né? Fica, então, aproveita, né? E faz aí seu papel agora, porque ficou feio pra você com o seu ex-marido, né? Então, é o que eu falo. A vida cobra, né? Não tô falando que isso aconteceu porque ela tinha que passar por isso, porque é a lei do retorno, essas coisas. Isso aí não sou eu que determino, é Deus, né? Mas que é uma história assim que a gente fala, nossa, caramba, né?
Ela não cuidou do ex-marido. É uma reflexão. Ela não cuidou do ex-marido, mas agora ela tá com um namorado que tá acontecendo praticamente, não o mesmo tipo, mas a mesma doença, né? Então, é realmente bem curioso, né? Mas eu não desejo, pelo amor de Deus, eu acho que é um sofrimento que ninguém na vida deveria merecer, mas a gente tá aqui, né? Todos nós vamos pro mesmo lugar, algum dia nós vamos morrer, de alguma coisa nós vamos morrer, né? Então, é isso, né? Mas não tem que desejar nada pra ninguém, porque é a lei do retorno. Se você tá desejando alguma coisa pra ele, pra ela, pode voltar contra você. Então, você não tem que desejar. E aí, um cara perguntou, mas, pô, e ela não ficou do lado do Alexandre? E aí? Nossa, o cara foi escorraçado. Quem é você para falar? O Alexandre merece. Então, Inclusive, eu escrevi um dia no Twitter, olha, eu até fiz a foto do cara. Eu escrevi, já descobri, é petista, é militante aqui de São Paulo. Eu escrevi, né? O Alexandre foi abandonado, tiraram o plano de saúde dele no momento que ele estava fazendo um tratamento de câncer. O cara escreveu, não, o câncer é ele. Uau. Olha o nível que você tem, né? Que horror. Ricardo, você quando tudo eclodiu, foram mais de 1.100 ameaças de morte, entendeu? Mas eu, graças a Deus, ontem fiz uma postagem, uma manifestação minha, e nós já passamos de mais de 2.000 comentários de pessoas que estão do meu lado e sabem da minha verdade. Eu comentei. Eu fui uma das que comentei. Então, a gente tá do teu lado, né? Tamo junto, nosso time. Do meu caráter. O que pesa aqui, Ricardo, é uma situação que ela é muito séria e é uma verdade que ela tem que ser dita. Os homens, desde que comecei tudo, me tornei, por alguma razão, um símbolo de resistência e de luta pelo direito dos homens. Certo. Eu tenho 147 atendimentos. O que é um atendimento? Um homem unitário, a qual múltiplas vezes eu atendi ele no WhatsApp, dei apoio, direcionei, porque eu tive que me aprofundar na matéria. Olha, você não faça isso, você vai quebrar uma protetiva, você não mande mensagem, você se recolha, você lute pelos... 147. Sabe quantos me ligaram ontem? Quantos? 3 pessoas. Nossa. Então, o que acontece com os homens? Os homens estão nesse estado porque eles são medrosos. Cagaço, cara. Os homens são medrosos, os homens são desunidos, os homens são desorganizados. E por que essas feministas estão engolindo os homens? Porque elas são unidas, elas são orientadas, organizadas e inteligentes. Esse último fato é o pior. Eu sempre falo que elas foram geniais, porque assim, aquela Cida Gonçalves, aquela Marie Santini na NetLab, elas estão conseguiram. A esquerda não precisa mais fazer lei para prejudicar os homens. É a direita, é a Damares, é a Tabata, é o cara do PSL, é o cara do PL. Bolsonaro assinou tudo isso, violência psicológica. Estão fazendo agora um monte de outras coisas. E não sei se você sabe, então vai acabar a lei de alienação parental. Estão tentando acabar com ela e provavelmente vão, porque um monte de deputado vai aprovar. Só que o que elas vão fazer? Vai acabar a lei de alienação parental para o homem. Aí vão colocar a tal da lei vicária, que mudaram o nome da lei parental, dentro da Maria da Penha. Nossa. Ou seja, mais um crime que só o homem pode cometer, a mulher não. E você vê alegremente aí deputados de direita apoiando, né? O senador Magno Malta é o que mais conspira contra os homens. Porque ele é solteiro? Mas o que acontece, né? Por que eles fazem isso, né? Porque eles só vão pro lado do que a mulher, que tantos por cento das mulheres que são violentadas, que são... que sofrem, né, a alienação parental, que sofrem agressão, e eles querem, eles acham que só a mulher, né, na grande maioria, que
não sei o número de pessoas que acontecem isso em relação aos que os homens são agredidos. Mas a grande maioria não querendo só defender, né? Mas eles querem fazer a vista para essa grande maioria, né? Então o homem fica de lado. É por isso que eu vejo que tem até aquela advogada que está defendendo os homens, tudo, que realmente os homens estão perdendo nessa batalha, né? Então eu só fico preocupada que assim como elas sofrem injustiça, né? Que daqui a pouco as leis, né? Não tem mais como sofrer as injustiças porque as leis estão todinha voltadas para as mulheres, né? Tem homem que está sofrendo injustiça e está sendo prejudicado por essa reversão total para as mulheres, né? Na minha opinião, é isso que está acontecendo. Mas estamos chegando aqui no finalzinho, né? E bora lá. Gay? Eu não sei. Agora, eu quero ver se esses homens vão ter o discernimento de, nas urnas em 2026, tomarem suas atitudes. Porque veja só você, se nem eu, de graça, desculpa o vocabulário, fudido, me prestei a apoiar um homem, e esse homem sequer me ligou para falar, olha, parabéns que você foi absolvido pelo ECA, ou sinto muito pela sua condenação, isso para mim ontem foi a prova cabal que os homens são desunidos, desorientados, covardes e medrosos. E então, quem luta, eles vão atrás, o Ministério Público vai atrás. Sim, então, porque se nós fôssemos unidos, Ricardo, a coisa era diferente. Se nós fôssemos organizados e solidários, o homem não é solidário. Solidário. Ah, mas aí quando arde no rabo do cara, aí ele diz, ai, o que eu faço? Ah, você não sabe o que você faz, gato? Ah, entendi. Agora, eu vou desistir de ajudar os homens? Não, não vou desistir. Mais do que nunca, Ricardo, Deus me deu essa missão e eu vou pôr isso na cabeça dos homens, que ou eles se unem, ou nós vamos terminar de ser devorados pelas feministas. Porque nós já estamos sendo devorados. Ficou um resto de homem para ser comido. Daqui a pouco a gente fica dizimado. E, ó, parabéns. Quem é o culpado? Os homens. Vamos lá. Jana, dona Damares, nunca casou, por isso defende os homens. É o contrário. Ela nunca casou e ela odeia os homens. De novo, a feminazi aqui. O Brasil é um dos maiores, número da NetLab, né? Número da NetLab. Aliás, eu estou fazendo uma matéria depois, eu vou te contar. Houve o CNJ. O CNJ, que tem violência contra a mulher, ninguém tem dúvida disso. Então, justamente por isso que me assusta, uma organização como a NetLab, financiada por um norte-americano, Jorge Soros, ter que mentir número, chutar número. E sendo que a pesquisadora não divulga a metodologia nem os scripts das pesquisas. Então, isso que me espanta, né? Porque o CNJ, ele tem, do começo ao fim, do momento que a mulher pega uma protetiva, a idade dela, a cidade que ela nasceu, quem era o cara criminoso, qual foi a data que saiu a protetiva, para onde ela foi, o que aconteceu com o cara, o andamento do processo, tudo, até o fim. Aí tem 50 links na página do CNJ. Aí eu vou clicando um por um, tudo abre. Sabe o único que não abre? Inquéritos arquivados. Ah, tá vendo? Então, galera, esse é o vídeo de hoje. É um vídeo super importante, porque nós estávamos esperando, no caso Ana Hickman, essa condenação, né, do Alexandre. Não que a gente estava esperando que ele fosse condenado, mas é o resultado, né, do processo que foi movido contra ele, né, da Lei Maria da Penha e tudo mais. Ele foi condenado, né, pela agressão, por agressão à ex-mulher, mas foi absolvido pelo ECA, né, que é um crime que ele faça alguma coisa, alguma violência contra o filho, né. Então ele, né, por um lado ficou triste que foi condenado, mas por outro lado ele ficou feliz porque ele ganhou a pena mínima e foi absolvido nesse crime do ECA, como ele mesmo explica aí. Então eu vou pedir encarecidamente que você deixe o seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal, galera, e recomende esse vídeo para outras pessoas, para que possa, né, de repente dar um
toque para a pessoa, olha, você tá agindo assim, 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 mas você tem irmão, né? Então, seu irmão pode casar e a sua cunhada pode fazer isso com o seu irmão, certo? Você tem aí, de repente, um primo. Eu mesmo tenho uma amiga que o próprio filho tá meio que sofrendo com uma pessoa que é esquisita lá, né? Tá afim da grana dele. E depois ela também tem, essa minha amiga também tem um sobrinho que sofreu um golpe de uma moça. Então, você vê vários casos assim perto de você, né? Então, manda esse vídeo para essa pessoa, para a pessoa ficar esperta e falar assim, não, realmente a gente tem que levar em consideração e começar a brigar mais pelos homens também, porque você tem o seu filho, você tem o seu marido, você tem o irmão, né? Outras pessoas que podem acontecer a mesma coisa, certo? Um beijo bem grande, fiquem com Deus, a gente se vê no próximo vídeo. Falei muito hoje. Tchau, tchau!